inclinar nossas cabeças. Senhor Deus, os anjos atentaram para esta missão aqui, porque eles nunca pecaram, eles, uma vez que não caíram lá na primeira queda com Lúcifer, eles jamais cairão. Então eles atentaram com boa intenção para pregar o Evangelho. Mas o Senhor não aceitou. Tinha que ser alguém que experimentasse a mesma coisa. Eu já visto que o Senhor mesmo teve que experimentar. Não foi a igreja sofrendo consequência daquilo que o Senhor era, mas foi o Senhor sofrendo consequência do que a igreja é como humana, fraca. Por isso o Senhor desceu em fraqueza, em ignominia, em cansaço e rodeado de todas as tentações. Não podia ser um anjo, ser angelical. Tem que ser homens, sujeitos às mesmas fraquezas, para saberem se compadecer dos fracos. E aqui estamos, ó Deus, então, indignos como homens. Mas nós conhecemos um ofício, conhecemos um ministério que é digno. Este é digno, e Paulo diz, deste eu me glorio. Deste outro não, mas deste eu me glorio. De um deste como este eu me glorio. Deus amado, Pai bendito, perdoa-nos a todos. E pedimos ao Senhor que Tua palavra seja vivificada. Venha da maneira tão simples como vier, tão leve como seja, mas seja como a palavra branda do anjo do Senhor para Maria, para os pais de Sansão. E todas as vezes que o Senhor veio ao homem, como vieste a Moisés, vieste a Josué e a Davi através do profeta do Senhor e a tantos outros, o Senhor tem vindo a nós através do Teu santo profeta e sacode na verdade para o bem, mas nos dá a palavra de ânimo e de estímulo. A luz vai apagar, mas eu estou convosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor não disse isso por 10 anos, por 5 anos, por 20 anos. Eis que estarei convosco por 30 anos, mas até a consumação dos séculos. Todos os dias, ininterruptamente, nós sabemos que o pecado nos rodeia de perto, todo embaraço. Mas o Senhor não nos rodeia de perto, o Senhor está dentro de nós. Se o pecado e o embaraço está rodeando, é porque ele não pode entrar. E o Senhor tem misericórdia de todos nós. E o que estamos aguardando é aquele batismo, Senhor, que fará com que nós tomemos todas as posições e caiamos numa condição correta, sem nenhum ressentimento. E o Senhor ajude a esta igreja em Goiânia, em todo o Brasil e em toda a terra. Lembramos da família Brana e também de Israel, Senhor, que clama pelo nosso rapto inconscientemente, porque sabemos que enquanto a noiva não for visitada para o rapto, para subir, o Senhor não se manifestará a eles. E eles lamentam por esse dia. Eles oram inconscientemente pelo nosso arrebatamento. E em nome de Jesus Cristo nós oramos por eles também. Pedimos pela saúde de cada um aqui dentro. Há pessoas com problemas, nós em seus corações, mágoas, feridas e tristezas, e às vezes até condenadas por uma enfermidade, qualquer coisa. Senhor, há pânico, há suspense, como se estivesse dentro de um avião e fosse anunciada uma pane. Mas nós estamos seguros agora. Não em nós. Tudo isso tem que acabar. Nós temos que confiar somente no Senhor. Porque é somente crer e nada mais. Tudo é possível, somente crer. Somente crer, tudo é possível. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor tome esta palavra. E o Senhor sabe que há um clamor por isso, de verdadeiros e genuínos obreiros. Não aqueles que acham que pode fazer corretos, que não precisa de borracha para trabalhar. Mas é aquele que precisa de uma borracha para apagar seus erros. Eu preciso, Senhor, nós precisamos. Essa borracha ela é constituída
unicamente, exclusivamente do sangue de Jesus Cristo. Nós cremos nela. Em nome de Jesus, dá-nos graça e amor e paz em nossos corações. Para quem está no hospital, na viagem, em qualquer lugar nesse instante, ó Deus, com o seu coração, como o de Daniel, olhando para o templo, seja ouvido em sua oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos essas bênçãos. Amém. Mas, irmãos, nós vamos ver aqui, se vós estiveres em mim e em minhas palavras, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Os céticos, os incrédulos, ousam afrontar as Escrituras, dizendo que ela cai em contradição. Um certo ministro, uma vez pegou São Tiago, capítulo 5, para orar com a senhora em diabetes avançada, já em último grau. Ele leu aqui ao pé da letra. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores, fique alegre. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, sejam perdoados. E a pessoa recebe tudo isso ao mesmo tempo. Até os pecados são perdoados. Então ele pôs isso, quer dizer que o pecado então não impediria aquela mulher ser curada. Porque até o pecado dela seria perdoado. Põe tudo isso ao pé da letra. Agora, se você pôr tudo ao pé da letra, a letra te mata. Você mata o seu irmão com a letra. Paulo disse isso. Porque em Cristo morreu. A letra mata. Agora, o Espírito vivifica. Então, o irmão Branham pregou, não por força nem por violência, como as pirâmides foram, não por poder, não por força nem por violência, por força de guincho, se colocar aquelas pedras lá. Agora, qual é mais fácil? O Deus que pôs as pedras no lugar certo da pirâmide, que ninguém no século XX ainda não sabe quem fez, só o profeta do século XX que sabe, que foi Enoque pela palavra falada. Esse Deus não pode pôr sua vida no lugar certo? Não é? Então, eles dizem a contradição. E aquele ministro pegou isso ao pé da letra e matou-se a si mesmo. Ele cometeu um suicídio com a Bíblia. O profeta fala daquele moço que gostava dessa doutrina de botar o dedo. Ora na maior sinceridade, depois põe o dedo para Deus falar com ele, na Bíblia. E existe essa doutrina no mundo. Uma doutrina que existe. Existe uma igreja que tem essa doutrina, de botar o dedo. E ali é Deus falando. Então o rapaz pôs o dedo de si, Judas estava num problema muito sério, e Judas saiu e foi se enforcar. Aí ele falou, não é possível, a Bíblia está mandando eu enforcar, eu orei tão sinceramente, sobre jejum e tudo. Agora, Deus confirma comigo se isso é verdade. Botou o dedo de novo, abriu a Bíblia, botou o dedo lá e foi na parábola do bom samaritano. Mas caiu o dedo justamente quando Jesus disse, tu vá e fazes o mesmo. Ora, primeiro disse, e Judas foi se enforcar. A segunda disse, você vai e faz o mesmo. Então ele foi suicidar. Fazer como Judas. Ora, a Bíblia o mandaria tirar sua própria vida? Então, se você toma a Bíblia para te matar, você encontra agora. Se eu tomar a Bíblia para me matar, eu vou morrer agora. Eu descerei do púlpito, vou embora, vocês não me verão mais. Eu posso tomar a Bíblia para me matar aqui diante de vós. Eu posso tomar a Bíblia para te matar, para jogar a igreja no canto da parede, diz o profeta. Os irmãos que eu conheço, e suas dificuldades e coisas diversas, e irmãs e irmãos, e assim. Agora, o Espírito Santo não precisa desses meios que nós usamos. O Espírito Santo não usa a palavra como nós usamos. Nós usamos a palavra, às vezes, com prevenção, com interesse próprio. E nós usamos a palavra com amor filho. E nós usamos a palavra com amor filho através de espíritos religiosos, que ninguém pode dizer que não tem.
Se começa a ser muito religioso, então o Espírito vem empurrá-lo, vem ajudá-lo. Se ele cai no liberalismo, então vem um outro dizer, isso não faz mal, isso não tem importância. E assim por diante. Então, há espíritos para todos os extremos, para todas as coisas. Então, aquele ministro tomou a Bíblia, leu isto, foi lá e ungiu a irmã com óleo, no outro dia morreu. Eu disse, Deus não cumpre sua palavra. Agora, o irmão Brana, que orava pelos enfermos, eu entendi o fundo da coisa, por que ele falou isso. E que tinha visto como Jesus orou para muitos e eles não foram curados. Ele disse, ele passou entre muitos e foi curar um homem apenas, e ele disse, muita gente não foi curada na reunião de Jesus. E como muitas pessoas eram curadas na reunião do irmão Branham, ver um paralítico andar, mas ali na porta perdiam a cura. Há muitas, a maioria perde o culto ali na porta. Perde a bênção ali na porta. Vocês têm que entender que muita amizade, conversinha, está sendo um chame-suga aí do seu sangue. Eu posso citar sempre minha mãe, porque eu poderia citar pessoas aqui. Mas mamãe tinha esse método, não quero que você faça isso. Mas ela saía da igreja, boa noite, boa noite, boa noite. O papo dela era só boa noite. Ia embora para casa, chegava em casa, orava não sei mais quanto tempo. Eu não dou conta de fazer aquilo. Revivia, ruminava o culto. Foi a única maneira dela vencer, né? É que ela precisava. Ela tinha que criar os filhos à custa de crochê. Era muito difícil a vida para ela. Então ela precisava, às vezes nós não precisamos. Né? Não tem que pensar no arroz que tem que comprar amanhã e está com bastante tempo. E o sapato e o vestido e coisa. Então eu não quero com isso privar ninguém de companheirismo aí fora. Mas você sabe, se perde uma bênção muito fácil. Ela é mais fácil de ser perdida do que ser alcançada. Ele disse que Raabe pediu misericórdia, alcançou misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Agora, eu procuro me advertir a mim mesmo, juntamente convosco. Então, ele dizia assim, conhecendo, sabendo quantas pessoas que ele orou e não foram curadas. Tem um amigo que ele nem foi no enterro dele, era tão amigo que ele não foi na casa. Ele ficou tão ferido, tão sentido, que ele não foi no sepultamento. Era amicíssimo dele. No entanto, morreu. Seu filho, Billy Paul, que ele tanto amava e sofreu tanto, órfão, ele sofria de melancolia, Billy Paul, é a coisa mais triste que existe. E às vezes tem que carregar um balde d'água de noite, e tomar água a noite toda e coisa. E o irmão Branham não pôde fazer nada por ele. E foi o que o diabo disse para ele quando a Sharon estava morrendo com roupa já morta no necrotério, seu pai lá no cemitério com as flores ainda sem murchar, ainda com flores na sepultura. Seu irmão, o diabo disse assim, ele não veio me dizer que Deus não existe. Porque ele sabe que ele já me falou, ele apareceu para mim, ele sabe que eu conheço Deus. Então ele não veio falar para mim, argumentar que Deus não existe, ele veio argumentar que Deus não se importa comigo. Que cura os outros e não cura minha filha, não salva minha família. Minha família é para perecer todo mundo. E eu próprio. Você vê como que é o diabo, como ele é astuto. Uma hora ele é vermelho e se ele tiver que ficar branco, ele fica branco. Ele se transforma em anjo de luz e ele tem 10 caras e 20 caras, ele muda daqui para ali, dependendo da conveniência. Ele fica humildezinho. Ele é um cascavel. O cascavel, você dá uma pancada errada nele, ele finge que está morto. Uma certa pessoa fez isso, pensou que estava morto, vou levar para casa para tirar o chocalho. Uma superstição com um chocalho de cascavel. Chegou lá, pendurado no cabo da enxada. Quando chegou lá, que bicha daquela cobra venenosa, que bateu o facão para cortar o chocalho. Ainda bem que pegou no facão. Não estava morto, ele finge, ele muda de capa, ele muda de máscara. Ele muda de máscara, ele não mudou, e eles ficam dizendo que foi libertado, mudou de um dia para o outro. Às vezes foi libertado, nada, o diabo mudou de máscara. Muda de atitudes apenas, ele é falso, ele pode fazer tudo. Agora, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, o que diz o profeta? Sabendo disso, que ele orava por pessoas e elas não eram curadas. Sabendo disso, ele disse, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entrarei pelo mesmo caminho ou por um pior. Quantas vezes ele tentou fazer coisas
E não conseguiu. Agora, quando Deus vinha para ele, falava, vá, ele disse, se ele falar para mim, chamar os Estados Unidos, o mundo, para ver a ressurreição de Washington, eu chamarei o mundo para ver. E eu vou lá na sepultura chamar o Washington. Mas, assim, pelo amor e pela atmosfera do lugar, e orar por amor, por desejo de ver a pessoa curada. E quantas? Ele disse, você pode ser curado de tuberculose e amanhã morrer de tuberculose. Você pode ser curado hoje do coração e morrer amanhã do coração. Então não há tropeço para o crente. Quer morramos, quer vivamos. 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita. A direita eu comparei assim, do lado que você não espera. Direita é lado de confiança. Pode vir a decepção do lado esquerdo, do lado direito, tu não serás atingido. Ora, esse é o crente que edificou a sua casa na rocha. Isso é estar em minhas palavras. Porque a rocha é a palavra é a rocha. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós. Agora não há uma coisa certa que você faça sem que haja ressonância espiritual lá dentro, com a palavra. Não há um passo errado, uma atitude se for errada, que não haja um choque. Você pode clamar contra a outra pessoa, mas há um choque lá dentro de você, porque a palavra está em você. Daí então você encontrar Romanos 7, Paulo luta com ele mesmo, ao ponto de exclamar, miserável homem que sou. Agora, qual é a concepção de Paulo a respeito de um homem carnal? Ele disse que era carnal. O que é isso? Você vai ver o que é carnal na própria carta de São Paulo. É mentiroso, é adúltero, é fornicário, é tanta coisa, e o homem carnal não entra no reino dos céus. Gálatas 5. Agora, eu sou carnal, ele disse. Ele disse, quem peca que eu não me abrase? Agora ele estava falando do eu. E foi nisto que o profeta estabeleceu. Agora, a palavra estava em Paulo. Porque ele disse, se eu não consinto com o pecado, então é porque a lei é boa. A lei em mim, a lei interior. Agora, até quando você vai resistir à lei, eu não sei. A lei de Deus é escrita nas tábuas do seu coração. Isso é minhas palavras em vós. Não é a lei de Moisés. A lei de Moisés diz, não adulterarás. Aqui Deus escreveu no seu coração, diz assim, eu porém vos digo, aquele que atentar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração, já adulterou com ela. Agora, o que você entende de ficar olhando para o lado das mulheres e olhando para uma moça, olhando para uma mulher? O que seria isso? Não é um adultério dentro da igreja? O que seria um flerte? O que seria isso ou aquilo? O que seria uma palavra duvidosa? O que seria um olhar duvidoso? Agora, tem um que é a prática, isso fere os princípios morais da sociedade religiosa. Mas diante de Deus, ele disse, ela nunca, às vezes um homem não podia tocar o dedo nela, porque ele é um homem fedido, de trabalho e na rua, sujo. Mas ao vê-la passando, ele cometeu adultério com ela. E ela vai responder no dia de juízo por adultério com aquele homem fedido que, se triscasse o dedo nela, iria para a cadeia. Aquele bonecão, aquele galanzão, ele não iria, porque ele conquista, ele sabe conquistar. Ele fala isso de casamento e divórcio. Ele disse, não é um roceiro, chapéu de palha lá que vai conquistar a tua mulher. Ele chegou a dizer, todo homem que tem mulher bonita tem muitos amigos. Todo pai que tem filhos bonitos, ele tem muitos amigos. E assim por diante. Não é isso, não é isso. Ele disse, não é, é aquele bonito, o belo que é pecado, é que faz isso. Você vê quem que estraga a rua, quem faz a presepada toda, é o pequeno roceiro bobo que chega de botina, olhando. Ele não prejudica ninguém. É esse sabidão, é esse que chega, um espertalhão, é aquele que sabe. Mas acontece o seguinte, que Paulo disse, quem faz estas coisas, que eu não me abrace? O que é carne, o que é sangue, o que é pus, o que são ossos? Agora, a concepção de Paulo acerca do homem carnal, qual que era? Você já viu isso na Bíblia? Você já olhou? Você tem que cair dizendo, o eu é este. O maior inimigo que eu tenho se chama William Marion Brandes. O maior inimigo que eu tenho se chama William Marion Brandes. São seus sentimentos, sua carne,
A inclinação da carne. Então ele diz eu. Não é? Agora, vamos pensar nisso. A palavra estava em Paulo ou não estava? Ele estava na palavra ou não estava? Dizendo, miserável que sou, bem que eu quero fazer, este não faço. O mal que eu não quero fazer, este faço. Não, a palavra estava nele. Por que ele não queria fazer o mal? É porque a palavra estava nele. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós. Agora, irmãos, eu quero ver o que quer dizer essa referência que eu pus aqui. 1 João, capítulo 2, verso 5, isso é uma escola dominical. 1 João, capítulo 2, verso 5, mas qualquer que guarda a sua palavra. O amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós. Agora eu pergunto, dependeu da ovelha ser ovelha? Dependeu do cabrito? O irmão Branham disse, se você pudesse escolher para vir aqui na terra a família, a quem você escolheria? Você iria escolher um casal lá da roça que mora no rancho de Sapé? Mas quem escolheria esse casal humilde lá da roça para ser seus pais? Se você pudesse escolher antes. Eu disse assim, Jesus podia escolher, Deus podia escolher o casal, podia escolher a moça, através da qual ele viria ao mundo. A quem ele escolheu? Isso é tremendo, não é? É maravilhoso. Agora, um cabrito é cabrito porque ele quis ser cabrito? Ele vem da espécie, vem da origem. Uma ovelha é ovelha porque ela quis ser ovelha? Você pensa que Judas era Judas porque queria ser Judas? Você pensa que Balaão foi Balaão porque queria ser um Balaão? Você pensa que é assim? Não é assim. Você pensa que esse moço perdido aí, naufragado no tóxico, no vício, ele é daquele jeito porque ele quer ser? Você pensa que aquela mulher perdida lá fora, ela é perdida porque ela quer ser? E você não é porque você não quer? Diz alguém, a mulher é o que ela quer ser. O homem é o que ele quer ser. Você está enganado. Na verdade, há muitos princípios que são conservados, mas esse caráter é alimentado por algo que vem de dentro, que não depende de você. Agora preste bem atenção. Como pode uma pessoa como essa estar em Cristo e suas palavras estarem nela? Como pode? Eu pergunto, como podia Deus estar na terra? Foi justamente isso que levou os sacerdotes ao pique, à derrota. Porque eles não podiam admitir que era Deus que estava ali, naquela carne humana, em tamanha simplicidade. E Sara riu, e mentiu, e chamou Deus de mentiroso. Tentou desmentir Deus, veja só, chamou Deus de mentiroso. E não morreu porque ele estava em Abraão, justamente por causa do que ela era. Não é por causa de que Eloí era. Não é, você crê na palavra e coisa e tal, e assim, e você sabe que Deus existe, e que ele é grande, que o profeta é profeta, e tudo mais, mas você vive em torno de um moinho, de fracasso em fracasso, e de autoacusações, e por isso você acaba não procedendo de uma maneira conveniente, porque você sempre se desmoraliza, autodesmoralização. Sempre se desmoralizando, e vai caindo, e da maneira que você pensa, você vive. Mas não é assim, ele diz, às vezes os nossos espíritos ficam tão rebeldes que nós pensamos que não somos cordeiros. E que a palavra não está em nós. Agora, quem põe a palavra em você? É o pastor, é o bispo, é o papa, é isso, aquilo? Eles põem um credo, eles engravidam a igreja com um credo. A igreja é uma mulher, ela tem que ficar grávida. Engravida a igreja com um credo, e ela dá à luz o quê? Dá à luz o que a própria Sara deu em Ismael, que é um selvagem até hoje, deu origem aos árabes, que é um espinho no calcanhar de Isaac e de Israel. Elas dão à luz filhos, na verdade, e eles são fortes. Não há povo mais forte do que esse com ouro preto na mão.
Por quê? Você acha que isso é casualidade de ter concentrado todo o petróleo ali? Isso não é casualidade. O anjo disse para Agar, ele será forte. Ora, agora, Ismael tem culpa de ter vindo e ser pai dessas nações? Que resistiriam a Israel? Ismael não tem culpa. Aquele rapaz não tem culpa. O teu filho não tem culpa. A tua filha não tem culpa. Não é assim como se pensa. O profeta diz, você faz tudo para uma boa consciência que você criou no caminho do Senhor. Você corrigiu, ele chegou a dizer que uma mãe que não bate não é uma boa mãe. Mas não é aquele espancamento que a pessoa pega, às vezes, uma criancinha aqui, vai ali, bate de tal maneira que entristece até a atmosfera do culto. Não é assim, não. Espera um pouco. Não saia de um extremo e caia no outro, enquanto meninos estão sendo criados, batendo no rosto de mãe, coisa e tal, e assim por diante. Outros caem debaixo do jugo terrível. Ignorante, estúpido, sem raciocínio. O que Deus não faz. A tua criança deve ser criada com amor e com carinho, com sujeição de mãe, com correção de mãe, com correção de pai, de mãe. Na verdade, isso é certo. Agora tem a idade, tem o tempo para tudo. Diz que quem não rezou na vida, na morte, não tem o que oferecer. Deixa a criança crescer da maneira que quer. Depois quer meter o pau na cabeça e rachar a cabeça. Quando cresce. Quer bater em moça, quer bater em rapaz. Aí daí então vem a desavença. A idade para tudo, o tempo todo. Deus é assim, Deus é assim. Deus corrige, Deus açoita aquele que toma por filho. Mas quando eu era menino, eu agia como menino, então eu recebia as correções de menino, o alimento de menino. Mas se você cria de uma maneira errada, você depois quer colher o quê? Isso é plantar. Agora a criação torce a palavra. Nós acabamos de ouvir isso aqui. Torce, perverte a palavra. Da maneira. Então perverte o caráter. E coisas assim. Agora ninguém pode falar em caráter nesta era. Quem tem caráter nesta era? Quem não mente nesta era? Ah, meu Deus, meu Jesus, o que há? E você não pode fazer nada sem olhar para a esquerda, sem olhar para frente, sem olhar para a direita, sem olhar para trás, sem ver coisas terríveis. Você está cercado. Você está dentro de uma cova de leões. Agora, Daniel teve que ser Daniel porque ele era Daniel. Por que ele assentou em seu coração? Por que veio aquilo? Você acha por que Caim assentou no seu coração de matar Abel? Por causa da origem, por causa da semente. Por que você assenta no seu coração não se perverter? Por que você assenta em seu coração com regozijo e prazer de se vestir honestamente? O profeta disse, não é porque o irmão Brana disse que você não deve cortar o cabelo, porque você não deve vestir-se assim, dessa maneira. Não é isto, é porque a palavra está em vocês. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas, pastor, mesmo vivendo assim, não é tudo que eu peço que eu tenho. Nós vamos chegar lá. Sim, tudo que você pede, você tem. Você tem muito mais do que você pede. Quão grande será a surpresa. Às vezes a pessoa está pedindo aqui um colchãozinho, uma cadeirinha, um fogãozinho, uma coisa, daqui a pouco recebe muito mais do que pensava. Agora, isso é uma coisa extraordinária para nós pensarmos. Às vezes você está pensando em uma boa saúde aqui por mais 30 anos, está pensando numa casinha mais ajeitadinha e nos móveis, e Deus tem uma casa de ouro para você. Deus tem uma casa de ouro. Eu tenho irmãos, eu fico pelejando, eu tenho que ajudar alguns irmãos a prosperarem. Eu gosto de ver um homem prosperar, ganhar meios para seus filhos. E tem outros que a gente, por mais que esforça, não dá conta. E às vezes a prosperidade, a pior ajuda que a gente pode dar é fazer a pessoa prosperar. Mas deixa Deus fazer isso. Agora, pense bem, você é você porque você quis ser você? Você é assim porque você quis? Agora, é certo que você tem que parar, pensar, orar. Tem hora que parece que depende tudo da gente. Outra hora não depende nada da gente. Como é que se pode entender um homem chamado desde criança, aos 7 anos de idade, Deus falou com ele de uma maneira profética. Como se fala a profeta de uma maneira extraordinária. Então, como é que Deus vem e toma uma pessoa desta
e muda. Um homem mais nervoso, iracundo, terrível do que Moisés era, se tornar um homem manso, o homem mais manso da terra. Mas quem pode fazer essa mudança? Agora, a condição, se vós estiverdes em mim, não é assim. O ladrão da direita entrou em Cristo justamente na hora que ele estava crucificado, levado justamente pelos seus pecados e transgressões, levado para um escárnio contra o próprio Deus. Foi justamente quando eles estavam escarnecendo de Jesus Cristo que ele entrou em Cristo. Maria Madalena, quando ela seria apedrejada, ela entrou em Cristo. Agora, como é que se pode entender isso? E eles formam uma nova moral e primam por aquilo, e então eles se tornam pessoas dignatárias. Foi o que Caifás era, ninguém podia tocar o dedo em Caifás. E, no entanto, podia escarnecer da procedência de Jesus, porque socialmente falando, Jesus era bastardo. Socialmente falando, religiosamente falando, Jesus era um bastardo. Ninguém discutia. Ao contrário, de fato é. Não é filho de José. Ela casou com ele, não pode a menina nova invocar com o velho daquele. Então a concepção humana, religiosa, moral, social, era esta. Este Jesus é um bastardo. Esse menino é um bastardo. Ninguém sabe quem é o pai dele. Ela sabia. Por fim, José também sabia quem era o pai dele. Amém? Amém? Agora, quem pode entender estas coisas? É o que desceu do céu? É o pensamento que dessas profundidades? Se o amor de Deus está na igreja, ela conhece a largura, a profundidade, a altura, o comprimento, tudo isso. De onde vêm essas coisas? Vem do fundo teológico, da sabedoria humana, da arte da ciência. O que é teologia? Teologia é a ciência que estuda Deus. Agora, a palavra Deus, a própria teologia afirma. Deus é objeto de adoração. Deus não é objeto de estudo. Deus é objeto de adoração. E para ser Deus, tendo atributos de Deus em si, Ele permitiu a queda. Para ser salvador, para ser curador, para ser remidor, para ser adorado. Ele queria ser adorado, mas ele tinha confiança, ele sabia que nenhuma semente que saísse de suas entranhas, de seus lombos, se perderia. Estaria nele. O que você pode pensar porque você vê ali uma ovelha cheia de carrapicho, ou dentro de um buraco, o que for? Lá dentro, balindo, morrendo, ela é ovelha. O filho pródigo lá, desgraçado, era filho. Então é isso que Deus viu. Ele viu isso antes da fundação do mundo. Agora, se vós estiverdes em mim, não é uma condição de pressão. Isso quer dizer, se você nasceu, se você é eleito, se você veio para isso, então você é isso. Não adianta, você pode ser. Você pode ir aonde for, você tem que vir aqui. Você terá que vir aqui na palavra. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nós sabemos, se Ele está em nós, nós só desejaremos coisas que podemos alcançar. Eu faço essa pergunta. Se Ele está em nós, nós só desejaremos coisas que podemos alcançar? Porque essa é a razão da infelicidade. A pessoa deseja coisa que os outros alcançam e que elas não alcançam, então se tornam infelizes. Elas nunca são felizes com o que têm. Paulo disse: esteja contente com o que você tem. Seja satisfeito, agradecido. Cada um contente com o que tem. Mas ele quer sempre saber mais. Se sabe um pouco mais, o dinheiro está sendo carregado em saco furado. Cumprindo justamente o que o profeta Ageu disse. Então é isso. Agora, esta é a razão da infelicidade. Porque querem mais. Ninguém está contente com o que possui. Ninguém está contente, ninguém está satisfeito, porque esse é um instinto de aquisição que existe no homem. Mas quando pervertido, ele toma outro âmbito. Ele deve receber outro nome, é ambição. Do instinto de aquisição,
ele se torna em ambição. Todos os instintos pervertidos, eles mudam, não é certo? Então, agora eu formulo a pergunta: se ele está em nós, dessa forma, e nós estamos nele e ele está em nós, as suas palavras estão em nós, nós vamos desejar só coisas que podemos alcançar? Não. Não, aí volta o eu. Volta o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Aí que está, por causa do terreno. O lírio sai do lodo. A beleza, o perfume está no lírio, mas ele nasceu no lodo. Cristo é o lírio, nós somos o lodo. Nós somos a terra, tu és o pó. E ao pó tu has de tornar. Então nós temos que saber, não somos nada. Ninguém se jactancie, ninguém se glorie, ninguém se soberbeça, ninguém fique arrogante, ninguém se exalte a si mesmo, ninguém seja orgulhoso, ninguém seja escrupuloso, ninguém seja arrogante, vaidoso. Ninguém pense nisto, porque na verdade é como eu vi aquela menininha tão humilde e bem vestidinha, encostando naquela madame, e a madame tirava o corpo, e eu olhei para ela, e eu pensei assim, coitado, uma alma encarcerada por pus, por inflamação, morre daí 24 horas, vira aquele bicharada, aquela coisa toda, e 72 horas, entra em estado de putrefação, essa coisa toda, uma criancinha tão santa, tão simples, tão ingênua, só por estar vestida humildezinha, vem de chinelinha, encosta ali naquela madame, a madame encolhe e olha assim com desprezo por 2 vezes. Eu peguei a menina, passei a mão na cabeça dela, e pensando assim, quem é você, madame? O que é o homem? O que é a carne? Por que a razão de sermos orgulhosos? Agora é certo, e você não vai se meter na lama porque você não é porco. Agora, presta atenção, a ovelha por natureza não quer a lama. Nós conhecemos a história da moça que criava o porquinho. O Branham repete histórias nas mensagens muitas vezes. A moça criava o porquinho, cheirava o porquinho, e perfumava o porquinho, punha fitinha no porquinho, e calçava o porquinho, fazia tudo aí a pouco. O porquinho estava rolando lá na lama, porque essa é a natureza do porco. Ele não tem culpa de ter nascido porco. Ele é porco, e para ser perfeito como porco, ele tem que ir na lama. Ele é perfeito, o porco é perfeito, a mulher mundana é perfeita. Ela é perfeita no mundo. Ela está perfeita, o homem está perfeito nas suas façanhas. Ela se perde direitinho. Ela se faz direito. É o que ela vai fazer, ela faz bem feito. Ela proclama, ela mostra. Ela tem prazer de mostrar o que ela é. Ela está perfeita naquele estado dela. O porco é perfeito. O porco, para ser perfeito, ele tem que rolar na lama, ele tem que comer lavagem. Então ele é um porco perfeito. O porco perfeito, tá vendo? Está fuçando ali, ó, comendo minhoca. Que galinha perfeita, ciscando ali, comendo minhoca, comendo coisas. Ciscando, perfeita, ela está perfeita, ela está mexericando a vida dos outros, ela está ciscando, caçando, então ela está perfeita naquilo. Ela está fuxicando com o nome de uma, de outra, de outro. Ela está batendo com a língua, para lá e para cá, ela está perfeita no serviço dela. Agora a águia está perfeita em ficar ali também, dizendo, eu morro de fome, mas só como carne viva. E agora? Que perfeição, que coisa. Perfeição em todos os lados, não é certo? Olha, nós desejamos muitas coisas, até mesmo celestiais, que não existem. Porque aí, você sabe, vem uma lei que chama-se defeito da vontade. E nós temos defeito nas vontades. Na eternidade, você não vai desejar nada que você não possa obter. Para começar, olha o que é felicidade. Na eternidade, no outro corpo. E se você desejar estar do outro lado do universo, basta pensar, você já está lá. Você diz, mas isso não é céu, então. É, justamente. Não é céu se fosse aqui. Você sabe que se aqui você adquire tudo que você quer a toque de botão, por fim a vida vira uma desgraça. E por isso a razão de eles não entender, porque muita gente, no maior degrau de fama e dinheiro, suicida. O outro vai e troca um coração para viver mais. Que coisa, que contraste! O que é isso? O que está acontecendo? Enquanto o outro está lá no hospital, diz, não me vende sua vida, eu pago 10 milhões, 1 bilhão por ela, eu dou minha fortuna por ela. Agora, na eternidade não é assim, porque se fosse nessa dimensão, nós seríamos infelizes.
se obtivéssemos tudo o que quiséssemos, se não houvesse luta, o que é difícil. Então é isso. A coisa tem mais dificuldade, o que é metido com mais dificuldade. Esse filhinho de papai, que herda tudo na mão, ele não sabe dar valor, o que vale o preço na mão do tolo. Ele não sabe dar valor. Um dos valores da vida, difícil na dimensão humana, é você conseguir as coisas com dificuldade. Mas coisas que você basta botar no papel e chega na tua mão, você não dá valor naquilo. Você sabe, hoje uma compra de supermercado, a pessoa nem olha o preço. Não tem que olhar o preço, tirar a carteira. Será que dá, será que não dá? Qual é que nós vamos tirar dessa vez? Deixar para outra. Dificilmente tem um casal com a mulher no colo, consolando ele, dizendo, não, meu bem, na outra vez você dá o vestido, você não pode agora. Deixa da outra vez. As coisas não estão assim. Você sabe, irmãos, o que estamos estudando agora. Nós estamos vendo no espelho as coisas, não é verdade? Esse é o espelho da vida. A pregação é isso, a verdadeira e genuína pregação não é um discurso, não é uma emoção. É isso, é você encarar olhando no espelho as coisas. Isso é a verdade. Essa é a verdadeira pregação. Você encarar isto, olhar isto. Agora, na eternidade, no corpo celestial glorificado, não é assim. Não é assim. De princípio, não é assim. Então, não há infelicidade. Não há infelicidade. Um irmão gostava demais de caçar, falou do irmão Bruno, nós vamos caçar no milênio. Eu disse, não. Agora, o irmão gostava demais de caçar. Parece que deu uma tristeza nele. Mas que coisa lá, no milênio é que vai ter bicho, que não é brinquedo, né? Agora você vê, não, no milênio o menino vai brincar com o leão, não tem jeito, né? Agora, como fazer isso? Ele disse, irmão, se você fosse um porco e viesse a ser humano, você teria saudade de ser porco? Ele disse, nunca. Ele falou, você multiplica isso por 10 mil vezes, ou 10 milhões de vezes, e compara com aquilo. Você nunca vai lembrar de nada disso aqui. Todo prazer que você tiver aqui é inferno em relação àquilo lá. Agora, vamos dizer que na eternidade você não vai desejar nada que você não possa obter. Não é como os desejos absurdos que chocam até com os princípios humanos e cristãos. Como pode isso? Que desejos são esses? São demônios explorando leis. Eu não quero, de maneira alguma, misturar uma coisa com outra. Nós vamos chegar ali. Se você estuda a série de demonologia, e demônio no estado físico e tudo, você entende que a pessoa é cheia do Espírito Santo e está com demônio na carne. Demônio no estado físico. Um câncer é um demônio no estado físico. Uma doença é um demônio no estado físico. E sua carne deseja as coisas que ele não pode usar a sua alma, mas sua carne às vezes tem inspirações, que é inclinação contra Deus. O que é isso? É demônio no estado físico. Na alma de Jó ele não pode tocar. Na vida de Jó ele não pode tocar, mas aquela lepra, o que queria dizer a lepra no corpo de Jó? O que o diabo explorava na carne de Paulo? Por isso, um dos desejos mais é saber, a curiosidade. Então nós lembramos da caveira, lembramos do passarinho, o homem quebrava a pedra, pá. Cada marretada que ele dava escravo no reino. Ele falava, Adão, Adão, batendo pedra, quebrando pedra. O rei estava construindo seu castelo, aumentando lá, muralhas e tudo, e precisava de pedra. E ele, Adão, Adão. O rei implicou com aquilo e disse, escuta, por que você só trabalha falando o nome de Adão? Ele disse, é por causa de Adão que eu estou aqui, quebrando pedra você. Ele disse, é? Então vem cá. Vamos para o meu palácio. Então você não vai quebrar pedra. E ele ficou lá toda a regalia. Era hóspede de honra. E daqui para ali, a toque de botões, as coisas, comendo fazão assado e peru assado. E tudo. Ele esqueceu do Adão. O rei deixou ele esquecer do Adão. Bem esquecido mesmo, passou disso. Disse, agora você vai ter uma surpresa. O que é, majestade? É que eu vou viajar, você vai ficar no meu lugar. Eu? É assim. Opa, agora sim. Ficou. Deu a vestimenta para ele, está lá. Disse, agora você manda no meu reino. Tem essa caixinha aqui. Só essa caixinha que você não pode olhar o que tem dentro. Se você olhar o que tem dentro, você perde o pescoço quando eu chegar. Então ele podia olhar o reino todinho. Ele tinha domínio sobre todo o reino, mas não podia mexer na caixinha. A caixinha lá ficou bem fácil. Né? Agora, ele tinha tanta coisa para olhar, tanta coisa para ver, mas sua curiosidade ficou só na caixinha.
É justamente onde eu não podia mexer. Mas o que é isso? E por que isso? E por quê? E levava a mão lá e tirava. Levava a mão lá e tirava. Um dia, 2 dias, 3 dias, assim vai indo até. No meu dia a consciência está pesada, as coisas vão indo, sim. Aí vai esquentando mais. Ele pega e faz assim. Depois vai indo e faz assim. Depois, eu tenho que ver o que é isso. Mas tanta coisa para ver no reino. Absurdo, um reino tão grande. Ocupado com a caixinha, porque não era para mexer com aquele. O profeta disse, não tente interpretar, eles querem mexer na caixinha. Vai mexer com 7 trovões. Fica encabulado com isso aí. Com ressurreição, fica. Vai, abre. Faz o que o profeta não fez. É a terceira puxada. É isso, aquilo. Fica na caixinha. E aí na caixinha do segredo. Por fim, abriu a caixa de uma vez, o passarinho tá, voou. Pega. Saiu pela janela o segredo, foi embora. O pássaro era raro, tinha vindo de outra região, não existia lá. E pegar que jeito. O rei chegou, foi na caixinha, chegou lá, cadê? Bom, agora você não pode culpar Adão mais, né? Depois que Cristo morreu, você não pode culpar Adão mais. Você não pode culpar ninguém mais. A mulher não pode culpar o homem não pode culpar a mulher. Para falar a verdade, você não pode culpar nem o diabo mais. Você diz, o diabo me enganou. Que nada, isso é história da Eva. Essa história já ficou para trás há muito tempo. Ele disse, foi você que foi na fronteira, você sabia, porque a palavra está em você. Mas os desejos da carne, os direitos, os instintos, os sentidos te levaram à fronteira. A inclinação da carne te levou à fronteira. A escutar. A mosca varejeira veio no seu ouvido. Você passou a escutar. E aquilo criou bicho no seu ouvido. E agora? É a mosca varejeira que criou doutrinas, criou fuxico, criou aquela coisa toda dentro da cabeça. Agora não tem jeito mais. Se furar a orelha só, sem lixeira nenhuma, selar o destino do escravo, quanto mais o ouvido cheio de bichos, postos por moscas varejeiras, não tem jeito de limpar. Se botar criolina, ele morre. Ou então o jeito é morrer mesmo e ser uma nova criatura. Nascer em Cristo, ou nascer de novo, constatar que precisava de morrer, então. Agora nós julgamos a nós mesmos. Então eu não tinha morrido ainda, precisei morrer para ressuscitar em Cristo, ser uma nova criatura. O profeta diz, quando você diz que já é nova criatura e que tem o Espírito Santo, você fica responsável por aquilo. Esse Espírito Santo te condenará naquele dia. Agora, se você diz, não, eu não sou nada, eu sou isto, eu sou aquilo, que muitos tomam também como conveniência, em certas horas, Deus não é brinquedo, Deus não é menino, Deus não é palhaço de ninguém. Deus não se deixa levar por adulação, por bajulação, por frase de para-choque de caminhão, Deus é um bom pai, essa coiseira toda. Deus não se deixa levar por elogios. Deus é imutável. Não adianta, eu posso dar vaca gorda para Deus, que Deus não muda. Eu posso dar meu corpo para ser queimado, eu posso dar meus bens para os pobres, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso falar as línguas dos homens, posso falar tudo quanto é língua, posso ser escritor, posso ser poeta, posso ser cantor, posso ser um grande pregador, posso curar enfermos, posso ressuscitar mortos. Nada disso adianta. Estamos no espelho de Deus, o espelho real. Agora, não quero nem mais nem menos. Quem quer mais? Ninguém quer mais. Quem quer menos? Ninguém quer menos. Salomão orou, não me dê riqueza, porque essa gente muito rica é laodiceana, ele não tem falta de nada, ele tem muita moral, e tem muita condição, e tem muita reputação, e coisa e tal, e eu não preciso de ninguém, eu não preciso de misericórdia de ninguém, eu não preciso de oração de ninguém, e eu não preciso de profeta. A Laodiceia é isto. Não quero nem mais nem menos. Na mensagem aos Hebreus, capítulo 2, primeira parte, irmão Brandes. Ora, nós encontramos agora que Paulo, sobre esta experiência, ele estava escrevendo estas cartas, a maioria delas da prisão, preso. Lembra, o corpo cativo, mas a alma liberta. Ele comparou o Velho e o Novo Testamento. Agora, recorde, o último escritor desta Bíblia, através da inspiração, Deus desceu e lhe disse, se alguém acrescentar qualquer coisa a isto, ou tirar disto, o mesmo lhe será tirado da parte do livro da vida. Então não ousamos acrescentar nada a isto,
Isto deve permanecer como isto é, não deve haver nada acrescentado a isso. E devemos sustentar tudo que está nisto. Eu não quero mais e eu não quero menos. Eu quero exatamente o que isto diz. Eu não quero mais. Agora, o que é isso? É a palavra. Se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, a condição vem. Se você é ovelha, você é ovelha. Se você é João, você é João. Se você é Manuel, você é Manuel. Se você é humano, você é humano. Então, se vós estiveres em mim, não é uma pressão, não é uma condição pressionada, que você diz, eu vou entrar, vou abrir a porta e vou entrar. O homem nunca busca Deus. Deus é quem busca o homem. Ora, quanta gente está chorando no mundo por uma coisa sadia como esta e não acerta essa porta de jeito nenhum. E você às vezes não estava buscando nada e não erra a porta. A coisa está aí, está bem. Agora veja, eu não quero nem mais nem menos. Você é a palavra. Se você começa a acrescentar o quê? A noiva é a palavra. Nela não deve ser acrescentado nada. Cada um com sua função. Aí vem o Salmo 56, verso 5, que o ímpio perverte a mulher, está pervertida na sua fisionomia, na sua aparência. Ela perverte. Você quer ver uma mulher, quando larga o marido, a primeira coisa que ela faz é cortar o cabelo. Bom, hoje não precisa nem largar mais, é claro. Não precisa nem fazer isso mais. Mas ela se perverte, ela muda de semblante, ela se mascara. Ela está se pervertendo, parecendo uma coisa que ela não é de fato. Ela está pintando. Quem pintou foi Jezabel. Foi a única mulher que pintou na Bíblia as unhas e sua face e seus olhos. Ela queria conquistar Jeú, naturalmente. Jeú tinha o Espírito Santo, não ia atrás de pintura. Ele ia no cumprimento da palavra de Deus. Jezabel nunca seria mulher de Jeú. Nunca. Nunca. Quem sabe ela tinha pintado para Acabe e o conquistou. Mas a Jeú ela não conquistou. Ela foi traspassada e a palavra de Deus teve que se cumprir. Os cães comeram, lamberam o seu sangue lá. Por causa da vinha de Jabote. Deus não se esquece. Ele não esquece do bem, ele não esquece do mal, ele não esquece de um copo d'água que você dá aos pequeninos. Não quero nem mais nem menos. A noiva é a palavra nela. Não é? Ela chega a ser a palavra porque ele é a palavra. É ele nela e as minhas palavras estão em vós. Então não deve ser acrescentado nada, né? Cada um com sua função. A prostituta, no tempo antigo, ela era distinta. Por quê? Todo mundo tinha que saber, a sociedade tinha que saber, ela não podia nem apanhar água no mesmo poço junto com as famílias. Essa aqui é a verdade. Mas o que acontece é o seguinte, que ela tinha que florir o cabelo, encher de flores, fazer trança. Por isso que Paulo disse, não com tranças. Não com tranças. Por exemplo, se o bigode naquela época distinguisse o homem como um homem mau, para a sociedade conhecer, então Paulo escreveria não com bigode. Por causa do costume lá. Hoje não tem nada uma mulher que trançar o cabelo aqui, porque ela não é identificada como uma prostituta, porque trançou o cabelo. Mas lá ela tinha que trançar o cabelo, fazer isso aqui e florir. Ela ficava pervertida. Acrescentava coisas nela que distinguia em ornamento feminino. Agora as igrejas se identificaram. Ninguém pode enganar. Se possível, enganaria teus escolhidos. Mas elas acrescentaram suas flores. Qual é o teu altar, Caim? Ele baixa o peito. Flores, legumes, maçãs, frutas bonitas, cachos de uva. De que está coberto o teu altar, Abel? Com cordeiro sangrento, trêmulo, feio. Quem deu uva, quem deu maçã, quem deu legumes, quem deu flores para Caim, quem criou aquilo foi Deus. Foi o mesmo Deus. Quem fez o cordeiro de Abel foi Deus. Quem fez essas coisas foi Deus. Não acrescente você nada. É Deus quem dá. Foi Deus quem deu. Deus quem deu para Caim. Deus foi quem deu para Abel. Foi Deus que deu a chuva para o joio. Deu a chuva para o trigo. Deus deu sol para o trigo. Deu o mesmo sol para o joio. Mas veja a diferença. Ele tem culpa de ter nascido joio. Vem a espécie. Ele está na terra. A terra está nele. O sol está nele. A chuva está nele. O trigo está na mesma terra.
O sol está nele, a chuva está nele, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que queres. Agora, o trigo pede, balançando as suas folhas, ele agradece a Deus. A chuva, o sol, ele faz isso. O joio faz o mesmo. Agora eu pergunto, ele pede para ser ceifado? Ele pede para ser recolhido? Ele pede com sua condição. É a sua condição que está clamando diante de Deus pelo batismo. É a sua condição, é a minha condição que está clamando pelo rapto. A condição da natureza está clamando pela volta de Jesus. Eu vi 2 vacas, uma distante da outra, 1.000 metros mais ou menos, à margem do rio, atoladas. Uma vaca bonita, vermelha, mais 1.000 metros acima, a outra já se acabando. Vamos mais na frente, vimos o bebedouro onde elas descem e atolam, e depois rodam na água e nadam e tentam sair lá e atolam. Coisa com tanta força como uma vaca tem. Ela debaixo ainda estava viva, forte, estava cheirando. Eu gosto mais do cheiro de gado. Quando chegamos, estava aquele cheiro gostoso, dentro da água, os seus olhos limpos. Rapaz, se pedia, vocês vão fazer alguma coisa por mim? Quem pode fazer? Vamos ver. Gritando, fazendeiro, madrugada. Ninguém atendeu. Não tinha ninguém em casa, perto, nem nada. Ouvimos o cachorro latindo muito longe. Voltamos. Na primeira, descendo, essa que estava se apagando. Aí descemos para essa que estava bem viva, ainda deve ter caído naquele dia. Ah, mas que luta. Já tremendo de frio, de madrugada, gemendo. Eu disse, olha a natureza como está. Ela quer sair. Nós queremos tirá-la, mas ninguém consegue tirar. Fizemos todo esforço. Ninguém pôde fazer nada. Um animal que tem tanta força. Ninguém pôde fazer nada. Ninguém pode fazer nada. A natureza geme. Então, a essas alturas, o que deseja? O que deseja a natureza? O que deseja a natureza? Deseja o dia de Cristo. Consciente ou inconscientemente. Quando a viúva obedeceu a Elias, isso mostrou que havia um desejo inconsciente dentro dela. Desejo era necessidade. Havia necessidade de azeite, havia necessidade de farinha, havia necessidade do Espírito Santo, havia necessidade de Cristo naquela casa. Embora sendo honesta, viúva honesta, ela disse, você vem trazer a minha iniquidade à tona. Eliseu trouxe o machado à tona, Elias trouxe a iniquidade da viúva à tona. Quando a morte entrou na sua casa, depois de haver fartura, depois de ter recebido a mensagem, depois de ter recebido o espírito de Elias em sua casa, a mensagem de Elias, ainda entrou morte na sua casa, seu filho morreu, para quê? Para que houvesse ressurreição. Oh, glória a Deus! A natureza geme, deseja, em outras palavras, clama pelo dia de Cristo. Há um clamor, te dê tudo agora, põe carro na tua mão, põe casa na tua mão, você ainda está insatisfeito. Há um clamor dentro da natureza. Há só uma coisa que pode responder esse fundo, porque o homem não é da terra mais, a noiva não é da terra mais. Glória a Deus, eu tenho desejos aqui na minha carne que eu gostaria de tê-los atendidos. Você tem também. Mas você tem que saber, Deus está aqui falando, e há um clamor, há um gemido, e não se pode acrescentar nada. Vamos acrescentar doutrina, estamos no milênio, vamos acrescentar isso, acrescentar aquilo, não tem jeito, não vulcaniza em você. Então a prostituta acrescentava para se distinguir. Mas vamos voltar aqui que cada tipo era perfeito. Moisés foi perfeito como verdadeiro. Balaão também foi perfeito como falso. Estude demonologia. Pega a coleção de demonologia, os volumes. Estude isso. Existe o feiticeiro que é verdadeiramente feiticeiro. Existe o falso que tenta fazer feitiço. Mas ele é falso do falso. Ele não dá conta de fazer nada. Agora tem aqueles que têm ministérios vindicados para aquilo. Eles fazem, eles são chamados pelo diabo. Como há do outro lado também ministérios vindicados no verdadeiro. E há o falso do verdadeiro, o falso do falso. Todos os dois lados têm ministérios vindicados,
que são verdadeiros como falsos e são verdadeiros como verdadeiros. Você entende isso? Isso é Cristo em você. Esse entendimento é a palavra em você. É você estar em Cristo. É você crer. Isto é assim porque é assim. Foi Deus quem fez assim, por isso é assim. Se você ler essa demonologia, você vai lembrar de tudo que você tem ouvido a respeito. Não tente uma perfeição religiosa. O fundo clama o fundo, não é certo? A necessidade é que chama por algo que lhe atenda. O organismo clama por algo. É a necessidade. O desejo caiu. O termo foi trocado. O que mais a natureza necessita? De uma restauração completa. Ela vai virar o jardim do Éden novamente. A terra será restaurada. O ouro, a borracha do seu carro, o vidro do seu carro, o barro da sua teia e a madeira, e tudo vai voltar. Eles dizem, nada se perde, tudo se transforma. Tudo volta à sua fonte de origem. Até o papel que você queima hoje, que vira gases, ele volta a ser papel um dia, com os milhares de anos ao passar. Tudo será restaurado. Esses vidros aqui, essa matéria que volta para a sua fonte de origem. A terra tem que ser entregue virgem novamente. Deus vai fazer dela uma virgem para seu filho. Amém, glória a Deus. Essa é a restauração total da terra. Agora é uma terra restaurada para um povo restaurado. É uma terra perfeita para um povo perfeito. Porque era um Éden com um casal, mas agora é uma terra com milhares e milhares de casais. É muito mais bonito para Deus. É muito maravilhoso. É bom você ver um filho na mesa, mas que tal você ver 5, 10 filhos ao seu redor, como minha avó via, de vez em quando reunia todos. Na hora de criar foi difícil, mas quando chegavam aqueles homens, tudo bem, essa mãe, benção, e reunia todos, ela ficava tão satisfeita. E assim é Jesus, assim é Deus. As mulheres querem um só filho, elas querem só 2 filhos, mas Deus quer milhares, milhares, milhares para encher sua casa. Então assentar a sua mesa de milhares de quilômetros, filhos e filhas, assentados ali, isso é sua palavra nele. É eles em sua palavra, pedindo tudo o quê? Para que pedir, meu filho? O anel foi oferecido, as alparcas para os pés, o banho, o novilho foi oferecido sem você pedir. Agora os bens, usufruir disso, precisa pedir? Ah, eu nunca saí de tua casa e nunca tu me desse nada. Ortodoxo. Você não sabe aproveitar nada. Veio para que eram seus, os seus não receberam. Você não sabe gozar, não sabe apreciar nem sequer de um crepúsculo. Falta Deus em você. Onde está a poesia da alma? Ela é poética. Ela é inspirada. Ela se inspira nos sofrimentos. Ela se agrada das lágrimas. Suas lágrimas são gostosas. Seus risos são saborosos. Seus abraços são quentes. Porque ela é de fato uma crente. Ela enche de Jesus. Suas palavras estão nela. E ela está em Cristo. É a senhorita Jesus Cristo. Estou falando da grande noiva ataviada. Ataviada pelo caráter de Deus. Oh, glória ao Senhor. Aleluia. Então é a necessidade que clama. Não é o desejo. Necessidade. Eu disse, você pode hoje rejeitar a água. Eu quero saber se essa água foi filtrada. Eu quero saber se essa água foi filtrada. Mas vai para o Nordeste, vai para o deserto. E ache lá um poço de enxurrada. O máximo que você pode fazer é tirar um lenço e botar ali na enxurrada. E fazer... Oh Deus, que água gostosa. É a necessidade, é a pressão que faz o clamor. Por que a natureza geme? Caminhões de bois gemendo na estrada, bufando, cansados, em pé, viajando. É a natureza gemendo. Seus olhares, quando vão entrando no matador, eles choram. Lágrimas correm em seus olhos. É a natureza gemendo. É a necessidade. Não tens necessidade de Deus. Não tens necessidade de nada. Por isso não há complacência, não há temor. Mas deixa haver necessidade. Deixa você estar ali mesmo, embaixo de um rio, precisando de um pino de motor. E todo mundo que passa é amigo, pano na mão. Essa hora um pobre, meio embriagado, chega. Ô, companheiro, o que foi?
Ah, foi o pino do motor que quebrou. Olha, eu tenho aqui, eu tenho muito aqui. Toma aí. Toma 2. Aqui você diria, vai andando, vai andando, vai andando. Mas lá na necessidade você diz, bem, vem cá. Eu disse, você está afogando. E uma mulher de biquíni vai lá e joga uma corda pra você. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós. É a necessidade que faz a coisa. Dobrar a serviço, se encurvar, e temer, e calar, e não fuxicar, e não conversar fiado. É necessidade. Seu organismo clama. Se clama por álcool. Por exemplo, o melhor que a pessoa faria não era ir no bar e encher de álcool, tomar cerveja, ou uísque, ou cachaça. Deveria ir no médico e dizer, doutor, meu organismo está clamando por álcool, o que eu devo fazer? O médico receita lá, diz, se você come mais isto, mais aquilo, ou toma isto de remédio, assim, que contém álcool, etc, etc. Mas ele vira um alcoólatra por causa do organismo clamar, e aquilo vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E se tornam dependentes do álcool. E você pensa que você clama, 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 e você está achando que está só precisando daquilo, você fica um viciado daquilo. Você não sabe como clamar, pedis, pedis e pedis mal, porque não sabeis como pedir, se falta sabedoria. Peça a Deus, porque Ele não nega. Oh Deus, veja, o menino que comia borracha. Comia borracha, pedal de bicicleta, borracha de escola, fonte errada, estava clamando, seu organismo clamando. Estava nele uma necessidade, faltando nele. Quando for ao médico, a fonte certa, então está faltando enxofre no menino, vamos dar enxofre. O menino não queria mais comer borracha. Querem Cristo? Querem a palavra? Há uma fonte certa. Você vê, o casamento responde muitas necessidades, mas cuidado com a fonte. Cuidado com esse casamento. O casamento é uma das melhores respostas para muitas necessidades de ambos os seres, masculino e feminino, homem e mulher. Mas você vê o que ele tem causado. Ele causou a destruição da primeira terra, do dilúvio. Ele está causando, agora o último, o casamento errado. A terra foi povoada de uma maneira errada por filhos de homens. A terra foi povoada por sementes de serpentes. Ela tem que ser queimada. O casamento errado trouxe tudo isto. O casamento errado trouxe desgraça sobre a terra. O casamento de Acabe e Jezabel, o casamento de Herodias e Herodes, o casamento da igreja e o Estado. Tudo isso tem trazido filhos bastardos, crentes bastardos, que não sabem o que é estar em Cristo, e a palavra em Cristo não sabe o que é o que é. O bem que eu quero fazer, isto não faço. O mal que eu não quero fazer, isto eu faço. Não há luta. A filosofia de vida. Filosofia de vida. A nova moral. Há coisas assim. De vez em quando eles reformam a moral. Não é tudo que desejamos que de fato necessitamos. Às vezes não sabemos o que fazer com aquilo depois. Quantas coisas você desejou, insistiu, conseguiu, e depois não soube o que fazer com aquilo. E aquilo serviu para a sua própria destruição. Ezequias desejou mais vida. Ele era um rei piedoso, um homem salvo, de vida digna. Então o Deus falou, você põe a sua casa em ordem. E ele então virou para o canto da parede, chorou. Aí Deus disse, vai lá, Isaías, vai dar mais 15 anos. 15 anos a essas alturas para ele era muita coisa. Muito bom. Dentro daquele período ele não soube o que fazer com 15 anos de vida mais. Ele pecou, ele errou. Ele não foi mais o mesmo. Ele não sabia que era muito melhor a vontade de Deus ele descansar, pôr a casa em ordem e descansar. Não sabia. Ele queria viver mais. Então é um desejo natural de preservar a vida. Ver os netos, ver os filhos, ver isto, ver aquilo. É muito bom. Não é tudo que desejamos que de fato necessitamos. Às vezes não sabemos o que fazer com aquilo depois. Você deseja o Espírito Santo? O que fazer com o Espírito Santo? O que falei de Jesus chamado Cristo? Você quer a mensagem? Quero. O que você vai fazer com ela? O que vais fazer com a mensagem? O que vais fazer? Você tem ela em mãos. Está junto do seu coração. O que farei com Jesus chamado Cristo? O que farei com o Espírito Santo? É um brinquedo meu para me inspirar sentimentos
para me causar emoções? O que é isto? É vós em mim e eu em vós. Somente, veja, o Espírito Santo nos faz desejar somente coisas que Deus pode nos dar, independente dos sentidos. Independentemente dos sentidos, porque as coisas que nos agradam são somente aquelas que correspondem com os nossos sentidos. Mas aí é onde está o fracasso do homem. É palpar, é ver, é crer. Tomé meteu o dedo no buraco, nas feridas, mas bem-aventurado que não viu e creu. É crer, somente crer, tudo é possível. O exemplo está em Maria. Maria não teve nenhuma sensação. Se ela tivesse uma boa sensação com aquilo, ela estaria pagando um preço depois em troca de uma boa coisa que ela sentiu. Mas ela não sentiu nada, ela não teve nenhuma sensação. Deus fertilizou um óvulo de sua parte, que Ele próprio criou e colocou no seu ventre. Ela não teve nenhuma sensação. Ora, o que isto fala? Isso fala da vida que nós estamos sentindo, levando nesta hora. Ela teve então mais dificuldade depois na sua vida do que durante todos os seus 17 anos anteriores. Abraão teve mais dificuldade em toda a sua vida, nos seus 25 anos de velhice até receber o filho, do que antes ele teve até receber a promessa. O que você espera, irmã? Você estava esperando o quê? É isso, irmã, te consolou agora. Você viu? É isto. Olha, o Espírito Santo, veja, faz isso, inspira, independentemente dos sentidos. Independentemente, Deus não dá satisfação para o homem. Deus está fazendo uma obra nesta hora, sem dar satisfação a ninguém. Eu não tenho satisfação a te dar, você não tem satisfação a dar a ninguém, porque Deus não te deu satisfação. Você está assim, você não sabe o que fazer, você não sabe. Ah, meu Deus, eu não sou o que eu quero ser. Na verdade, eu não sou o que eu era antes. O que está acontecendo? Mas é o único povo que geme, é o único povo insatisfeito. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que tendes necessidade. De fato, necessidade. O menino estava pedindo. E você vê o menino comendo borracha. Os médicos, sim, falta enxofre, vamos dar enxofre para ele. Remédio com enxofre. Acabou, ele não vai comer mais borracha. Irmão Brandes, o que você tem que estar acusando essa mulher por ela estar com cigarros entre os dedos? Você pode tirar dela? A única maneira de tirar um osso da boca de um cachorro é lhe dando um pedaço de carne. Senão ele te morde. Isso é o que está acontecendo em casa, às vezes com maridos brutos. Brutos até certo ponto. A necessidade faz com que nós peçamos aquilo que necessitamos. Não, eu não quero mais do que eu preciso. Que ninguém saiba mais do que necessita, disse São Paulo. Salomão disse que eu não quero riqueza, mas que também não me dê pobreza. Que não me falte o pão de cada dia. Oh Deus bendito, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a igreja de mãos dadas agora, Senhor, pede a Ti, ó Deus, que todos nós, não só aqui em Goiânia, mas em toda a terra, sintamos necessidade daquilo que de fato precisamos. Ó Deus, ajuda cada moça, moço, criança, mulher, homem, a clamar somente por aquilo que de fato necessita. Esperar somente no Senhor, crer de coração, ó Pai, não aceitar nenhuma doutrina, Senhor, que não venha de Ti, porque a madre já está fechada, Cristo já foi gerado nela. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É o que necessitamos. É quando pedimos pelo Teu Espírito, é quando damos pelo Espírito, nós damos nesta hora o que a irmã precisa de fato, fora dos sentidos. Nós damos nesse instante o que o irmão precisa, fora dos sentimentos humanos, das razões humanas, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Agora entramos em choque
choque com a enfermidade, com a doença, seja a pior possível e com toda sorte de problema, no teu santo nome, no nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, sejam curados, sejam abençoados e cada um possa voltar para casa sabendo que a necessidade é o pedido diante de Deus. Aquela criancinha descalço não sabe pedir um sapato, mas o pai, ao vê-la descalço, a necessidade de sapato, ele providencia sapato para ela. Ela não sabe pedir, ela não sabe pedir alimento, ela não sabe fazer aquilo, mas o pai, a mãe sabe fazer, sem ela mesmo dizer o que precisa. O Senhor também sabe nesta hora o que eu necessito, o que nós necessitamos. Cada pai, cada mãe, cada família aqui representada, enche esta igreja, Senhor, abala as colunas do inferno, sustenta todas as tuas mãos, cura quem vai usar as peças de roupa, Senhor, atente para os pedidos de oração, no nome do Senhor Jesus Cristo.